Pessoal, bom dia a todos vocês. Espero que todo mundo esteja bem, né? Eu já aí com... Eu vou ter correções aí, mas tá errado, viu? É só fim da Guerra Fria e as consequências da nova ordem mundial. Não tem correções porque na última aula nós tivemos, só foi correções das atividades finais. Então, nessa aula não tem correções. E depois eu vou ter um dia aí para corrigir com vocês aquela atividade que eu passei aí, testando seus conhecimentos. Mas não vai ser hoje, tá bom? Então vamos lá. Começar a aula com vocês. Pessoal, hoje a gente inicia o terceiro capítulo do livro, que é o fim da Guerra Fria e as consequências na ordem mundial. É um assunto bastante pertinente, muito bom o assunto, né, sobre Guerra Fria. Creio que vocês já devem ter visto e também já ouviram bastante isso em história, mas é um assunto que cai bastante em vestibulares, em concursos, muito importante esse assunto aí sobre Guerra Fria. Então vamos lá. Pessoal, a partir da segunda metade da década de 80, profundas transformações passariam a ocorrer no cenário geopolítico mundial, principalmente a ascensão de Mikhail Gorbachev ao poder da União Soviética. Então isso é um fato importante. É a chegada desse homem aí ao poder da União Soviética em 1985. É um dos marcos iniciais das mudanças que viriam. A gente sabe que a Guerra Fria era um contexto geopolítico, econômico, entre duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, um aí defendendo o bloco capitalista e outro defendendo o bloco socialista. Então era uma guerra ali pela hegemonia, pelo poder, né? Essas duas grandes potências dividiam. Sua missão desse Gorbachev era reequilibrar as finanças soviéticas, que estavam no caos, né? Porque, para vocês que não sabem, a União Soviética investia muito na área militar. E como não tinha, o sistema era socialista, economia planificada através do governo, do Estado, então era complicado, uma situação muito complicada, estava caindo cada vez mais as finanças soviéticas. Então ele seguindo o governo aí, esse Gorbachev, para realmente reequilibrar as finanças, uma vez que a economia enfrentava dificuldades. Os excessivos gastos militares soviéticos contrastavam com o acúmulo crescente de problemas de cunho econômico, social e político, que estavam realmente gerando descontentamento na população. A população estava descontente com a situação que aquele país estava tomando. Gorbachev, então, lançou dois programas importantes aí. Um deles foi a Glasnost, que significa transparência, referindo-se à abertura política. Então ia ter uma abertura política, né, na União Soviética. E a Perestroika, que significa reestruturação, tratando das reformas de cunho econômico. Então ele ia realmente reformular a União Soviética. No entanto, rapidamente se tornou bastante difícil e logo o país não conseguia mais disfarçar que o governo havia perdido o controle sobre o rumo dos acontecimentos. Então não estava mais seguindo aquilo que eles pregavam, tá certo? E aí, vários países que faziam parte da União Soviética, né, só tinham se mantido fiéis a esse regime pela intimidação dos soviéticos, né? E quando viram aí os sinais de fraqueza, começaram a tentar, né, se libertar dessa prisão aí pelos soviéticos. Entre 1989 e 91, os países que compunham a Cortina de Ferro, aí dá uma pausa aqui para saber o que foi a Cortina de Ferro. Era uma divisão que existia na Europa entre os ocidentais e os orientais, né? Aqueles que defendiam a União Soviética, aqueles que defendiam os Estados Unidos da América. Então, Cortina de Ferro foi a expressão usada pelo presidente americano lá em 46, né? Winston Churchill, né? Um cortina de ferro havia se instalado no continente europeu. Então é justamente, né, essa divisão que existia entre os países da Europa ocidentais e os orientais, que vocês vão ver no mapa ao lado. Deixa eu achar aqui o mapa. Cadê o mapa? Pronto, aqui. Deixa eu ver se eu acho o mapa, só um minutinho, viu? Eu já mostro pra vocês aqui. Esse mapa aqui. Nesse mapa aqui, você consegue ver direitinho essa cortina de ferro, né? Você consegue ver aí a divisão que existia entre os países socialistas de um lado, olha aqui, olha,
Tá vendo? União Soviética, é isso tudo. Olha o tamanho do território da União Soviética. Né? E aqui outros países, aqui, a Alemanha Oriental, dividida. A Alemanha foi dividida, né? Em Ocidental e Oriental. Aí você viu os países que eram do cunho soviético. E tinha a Iugoslávia e a Albânia, né? Que eram socialistas, mas não tinham um alinhamento aí à União Soviética. Era aí mais à parte. E do outro lado, os capitalistas aí alinhados aos norte-americanos. Deixa eu voltar lá para a gente continuar a aula. Pronto. Pronto aqui. Aí agora, pessoal, a gente vai ver um pouquinho justamente sobre a perestroika, né? Que é a reestruturação e a abertura econômica, né, proposta aí por Gorbachev. Olha aqui, perestroika, né? Foi em conjunto com a Glasnost, uma das políticas introduzidas na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, por Mikhail Gorbachev em 1985. A palavra perestroika recebeu a conotação de reestruturação econômica. Gorbachev percebeu que a economia da União Soviética estava a falhar e sentiu que o sistema socialista certamente necessitava de uma reforma. E isto seria levado a cabo pelo processo da perestroika. Uma chave principal da perestroika era reduzir a quantidade de dinheiro gasta em defesa, né, em armamentos militares, etc. Gorbachev sentiu que a União Soviética deveria desocupar o Afeganistão, negociar com os Estados Unidos a redução de armamento e não interferir em outros países comunistas. Ou seja, o regime socialista estava se findando. E o único meio aí para se safar era realmente abrir tudo. Era repensar o que ele estava fazendo, mas já era tarde demais. Era tarde demais aí para esse país se manter de pé. Aí perestroika, né? De restructuring, que aí é reestruturação. E aí entra agora justamente o outro plano, que é a Glasnost, né? Que é transparência. Vamos ver um pouquinho sobre isso, né? Foi uma medida política implantada juntamente com a perestroika da União Soviética durante o governo de Gorbachev. A Glasnost contribuiu em grande parte para a intensificação de um clima de instabilidade causado por agitações nacionalistas, conflitos étnicos e regionais e insatisfação econômica, sendo um dos fatores causadores da ruína da União Soviética. Porque não existia essa transparência de fato. E aí você vê, era justamente um acordo. Eles queriam, essa Glasnost era realmente fazer as pazes com os americanos, mas já era tarde demais. A União Soviética estava findando aí a União Soviética. Deixa eu pegar aqui só um minutinho. O mouse que caiu. Prontinho, vamos voltar. E aqui é justamente onde eu mostro para vocês aí a cortina de ferro, que era a divisão entre os países socialistas de um lado e os países capitalistas de outro, dentro da própria Europa. Continuando, pessoal, um dos momentos mais marcantes dessa transição aí foi a derrubada do Muro de Berlim. Então foi um momento, tem um símbolo muito grande essa derrubada. Por quê? Porque era o símbolo maior da bipolaridade mundial, era o símbolo maior da divisão em dois blocos, né, entre socialistas e capitalistas, entre soviéticos e norte-americanos. Então essa bipolaridade mundial, quando foi derrubada ali aquele Muro de Berlim, é como se de fato estivesse acabando aquela divisão, como se realmente a Guerra Fria tivesse dado um fim ali. E foi o começo da derrocada aí da União Soviética. A Alemanha dividida, né, depois, pouco menos de um ano depois de sair, passou a se unificar. Que coisa maravilhosa, né? Imagina um povo que estava unido, depois de tantos anos aí se reunificaram, se uniram novamente. Porque era um povo só que com visões diferentes aí sobre política e economia. Em 91, a União Soviética fragmentou-se. Então, em 91 ela deixou de existir. Quando ela fragmentou-se, formou 15 países diferentes. Quando Gorbachev finalmente abandonou o cargo de presidente da União Soviética, o país nem existia mais, pois a sua principal república, a Rússia, né, já seguia seus próprios rumos políticos. Na década de 90, outro país europeu socialista, a Iugoslávia, mesmo tendo adotado uma linha independente da soviética e não integrando a cortina de ferro, passou por um processo similar, fragmentando-se em diversos novos países. 6, né, a Iugoslávia,
também dividiu-se, hoje não existe mais, dividiu-se aí também em 6 países por meio de violentos conflitos. Realmente, para dividir aí a Iugoslávia não foi fácil, teve muita guerra. Ao contrário desse caso, a Tchecoslováquia, que também não existe mais, dividiu-se em 2 países, que é a República Tcheca e Eslováquia. Mas foi de forma tranquila, né? Foi tão tranquila que recebeu o nome aí de Revolução de Veludo, pela tranquilidade que foi a separação a divisão aí da antiga Tchecoslováquia em República Tcheca e Eslováquia. Pessoal, todas essas transformações ocorridas nesse período modificaram sensivelmente o mapa europeu. Então o mapa lá de 1945 era um, e hoje o mapa da União Europeia, da Europa, é totalmente diferente, né? As fragmentações da União Soviética, da Iugoslávia, da Tchecoslováquia, somadas à reunificação da Alemanha, moldaram a divisão política presente no mapa atual. Então hoje é totalmente diferente. Se a gente pegar um mapa e comparar, vocês vão ver as diferenças aí. O fim do modelo bipolar. O que foi o modelo bipolar? Os dois poderes, hein? Entre a União Soviética, o mundo era bipolar. Entre a União Soviética e Estados Unidos. Bi significa dois, né? Dois poderes. E aí, com esse fim, começou a surgir uma nova ordem mundial. Deixa aqui para vocês, né? Aquela ordem mundial que existia lá atrás, com esses dois grandes poderes, não existe mais. Surgiu uma nova ordem mundial, que alguns chamam de multipolar. Tá bom? Não é mais bipolar, mas sendo multipolar. Que a gente pode dividir em 3 grandes regiões: Estados Unidos, União Europeia e China. São esses 3 grandes blocos aí que formam essa nova ordem multipolar. Mas do ponto de vista, né, ainda político, econômico e militar, quem domina ainda hoje é os Estados Unidos. Aí isso a gente pode chamar de unipolar, tá bom? Unipolar. Os Estados Unidos ainda hoje têm uma influência mundial, tá certo? Principalmente do ponto de vista militar. Vocês podem ver aqui na imagem quem mais gasta com despesas militares, né? Os Estados Unidos, 610 bilhões de dólares. Depois vem a China, depois Rússia, Arábia Saudita, depois Reino Unido. Então vocês podem ver aí que a hegemonia ainda continua sendo hoje, do aspecto militar, dos Estados Unidos. Então eu posso considerar que do aspecto militar o mundo é unipolar. Do aspecto econômico a gente pode considerar ele multipolar. Pela União Europeia, pela China e pelos Estados Unidos da América. Eu acho que é basicamente isso. Esse período de reacomodação geopolítica internacional refletiu nos continentes estudados neste capítulo, sobretudo a Europa e a Ásia. A Oceania não sofreu grandes transformações nessa transição. Entre os países e as regiões que mais se sobressaíram pelo papel geopolítico desempenhado nesse contexto, cabe aprofundar a análise nos casos da China e do Oriente Médio, que a gente vai ver depois mais especificamente sobre esses 2 casos, tá bom? E aí a gente finaliza, né, hoje aí com a atividade da página 21 a 23 do livro de atividades. O prazo para entrega é até domingo, não esqueçam, no máximo às 12 horas. E teremos hoje, hein, tira dúvidas, mais hora do desafio às 10h30 pelo Zoom. Então eu conto com todos vocês lá pelo Zoom para participarmos aí dessa hora do desafio mais o tira dúvidas, tá bom? Então, qualquer dúvida estou à disposição. Fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.